Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite, irmão da live. Eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Glória a Todos Deus. estão bem? Graças a Deus. Vamos dar início a mais um culto de intercessão, onde iremos interceder pelos nossos parentes distantes, próximos, a nossa vizinhança, toda Aleluia, em Deus. nome de Jesus. Vamos colocar a mão no peito, abaixar a cabeça, não reverência a mim, mas o Senhor, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Sim, meu Deus. Santíssimo Deus, glorioso Pai, Deus santo, Deus amado, Deus fiel, Deus todo-poderoso. Senhor Jesus, nesse momento, meu Pai, já sentimos a Tua presença nesse lugar, Senhor Jesus, tomando conta dos nossos corações, meu Pai. Neste momento, entrego a minha vida, a vida do meu esposo, dos meus filhos, em Tuas mãos, meu Pai. Agradeço, Senhor Jesus, por cada obreiro, membro que já está na sua casa, que o Senhor trouxe com paz e segurança. E eu creio que o Senhor há de trazer em paz e segurança os que estão a caminho, que há de vir. E também os visitantes, meu Pai, que eu sei que estão a caminho para escutar a Tua palavra, meu Pai. Senhor Jesus, nesse momento, meu Pai, abençoe a vida dos levitas, a garganta deles, que serão entoadas louvores, que chegue suor das suas narinas, meu Pai. Agradeço também a ministra da adoração, que será entoada a cada passo, cada gesto, cada movimento, Senhor, que seja tudo para Ti, meu Pai. Agradeço também a vida do ministro da palavra, que será entoada, Senhor, da Sua palavra, que chegue na tábua dos nossos corações, Aleluia, Senhor Jesus, e que da forma que a gente entramos por essa porta, meu Pai, o Senhor sabe o coração de cada um de nós, e sairemos daqui transbordante, cheio de amor, paz, esperança, em nome de Jesus. Agradeço também pela vida do nosso pastor Eduardo, da nossa pastora Adriana, de todos os seus familiares, Senhor Jesus. O Senhor derrame chuva de bênçãos, de glória sobre a vida de cada um deles, de todos nós. Amém. E agradeço desde já. E vamos aplaudir a nossa Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite. Eu cumprimento com a sua paz de Jesus, amém? Amém. Vamos estar louvando o nosso Deus. Eu vou dar para a questão de número 26. Dá para a questão. Esse louvor tão bonito que me chama muita atenção, que vai falar sobre a formosa Jerusalém. No livro de Apocalipse, a palavra do Senhor fala sobre o homem de Deus, João, que ele teve uma visão na ilha de Patmos, Ele teve a visão lá, uma visão não, era um sonho, uma visão, não sei, algo assim. Uma visão que ele teve dos céus, onde ele começou a escrever e relatar o que ele estava vendo e ouvindo, o que estava acontecendo, Diz lá no livro de Apocalipse, fala como será a formosa Jerusalém, onde a gente busca sempre, a gente está buscando incessantemente chegar, no céu, a nossa salvação, alcançar a formosa Jerusalém. Então hoje, nessa noite, vamos nos louvar e entregar o melhor para o nosso Deus, bênçãos da vitória do milagre, em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Na cidade que não tem igual, onde os muros são de ouro jasmim e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso nesse cidade uma multidão reclamando a cada chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida.
dia que até chegar de velar, que as rapadas doce agonia, ao passar o Jordão subirá, perigos que levam à morte, ser constante não pode atrás, por herança do eterna sorte, é Jesus o fiel soberano. É curioso pensar na grandeza dos prazeres que acordem aqui. Qual será desfrutar a riqueza que esperam os santos ali? Os encantos do mundo não podem buscar essa glória da lei. Não almeja viver, ó amigo, nessa forma de Jerusalém. Amém? Esse louvor me chama muita atenção, porque ele fala que tem que ser constante, não desistir, não olhar para trás, porque a gente vai receber a nossa recompensa. Eu vou queremos então agora falar sobre os sonhos de Deus. E a palavra do Senhor fala que tudo está preparado a cada um de nós. Tem uma coroa preparada exatamente para mim e para você do tamanho certo da tua cabeça. Está tudo preparado, a palavra do Senhor diz. E mesmo que se não tivesse preparado, Ele iria preparar. Tudo está preparado para irmos morar com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então hoje, nessa noite, se você teve pensamento de desistir, de não parar, não desiste, não para, porque o Senhor, Ele é contigo, e os sonhos de Deus são maiores que os seus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para o nosso Deus. São maiores que os meus, Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Declare bem alto. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Aleluia! Deus, Ele faz o melhor a cada um de nós. Aleluia! Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir
Ele é Deus, Ele só faz o bem a meu ser. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que me apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser. Acredito, acredito sim. Acredito sim. Acredito sim. Que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Tipo, acredito sim. Declare. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Mais uma vez. Acredito sim. Declare. Creia no Senhor. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. E só você que crê que Deus está agindo impossível, aplauda dando glória, aplauda aleluia, aplauda dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Vamos continuar a oração para o nosso Deus. Agora com o louvor, acalma o meu coração. A palavra do Senhor diz o quê? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. A palavra do Senhor é fiel, sincera, sucinta nos dizer: crede em Deus, crê no Senhor Jesus. Porque talvez o irmão ao lado não pode fazer algo por você, talvez a irmã do teu lado não pode fazer nada por você, talvez mesmo até o pastor não pode fazer nada por você, mas Deus sim, tudo Ele pode fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então não se turbe o vosso coração, descanse no Senhor, confie no Senhor, espere com paciência no Senhor, creia nele e Ele tudo o fará, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque a nossa vida no coração e juntos vamos declarar e entregar o melhor, em nome de Jesus. Aleluia. Não quero interromper o teu ser, ó Pai, mas é só eu encontro paz, o ver toda a visão, quero
a minha oração. O mundo emocionando, minha cara é um furacão, minha vida é uma vida, buscando direção, descansa minha alma, e acalma a tempestade, e agita o meu coração. Quero vir toda a igreja. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando, e eu venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso esse mundo, se for tua presença, acalma o meu coração. Não vai onde eu não vai, nem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se deixei que ninguém ao teu silêncio não estivesse ali. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Seu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Declare: acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando, eu venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso nesse mundo, se for com tua presença, acalma o meu coração. Declara bem alto, toda a igreja. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando, que eu venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só vejo esse mundo, se for por tua presença, acalma o meu coração. E você aplauda bem alto e forte ao nome do nosso Deus. Acalme o seu coração na presença do Senhor. Ele tem grandes coisas a ser feitas nas nossas vidas, para fazer nas nossas vidas. Só basta a gente esperar com paciência. Que às vezes é o que falta na nossa vida, ter paciência. Mas não no homem, às vezes é no Senhor mesmo. Às vezes a gente vai orar como agora, daqui a pouco a gente vai orar. Agora a gente vai estar orando. E a gente fica pedindo, entrega na mão do Senhor, depois que vai fazer do nosso jeito. E não é dessa forma. Por isso que a palavra do Senhor fala: espere com paciência no Senhor, confie nele, creia nele, e ele tudo o fará por cada um de nós. Neste momento agora, a gente vai estar orando com muita fé, com autoridade, não duvidando, mas acreditando e crendo no Senhor Jesus. Ore com fé, apresente a sua causa ao Senhor. Ele sim conhece o teu coração, ele conhece o íntimo, o profundo e o escondido. O que tua mãe não sabe, o que teu pai não sabe, a sua esposa, seu marido, seus filhos não sabem, Deus sabe. E é onde a palavra de Deus ela alcança na minha e na tua vida. Por isso que a palavra do Senhor fala que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela vai entrar junta, a medula, ela vai entrar. Irmãos, aquilo que só você sabe.
aquilo que Deus sabe, onde a palavra de Deus, ela te alcança. Então agora a gente vai estar orando, abre o seu coração para Deus, se derrame na presença do Senhor. Só Ele conhece o teu coração e Ele quer ouvir o teu clamor. Muitas das vezes a gente não se declara, a gente não fala para Deus tudo que a gente sente, né, tudo que está acontecendo. E muitas das vezes a gente fala para o nosso amigo, né? A nossa amiga do trabalho, da escola, a gente conhece da infância. A gente vai lá e às vezes conta coisas que a gente não conta para Deus. Então conte as coisas que você quer falar, que você precisa para Deus, os teus segredos, os teus medos, os teus projetos, apresente na mão do Senhor, porque Ele sim, tudo Ele pode fazer por mim e por você. Amém? E para fazer uma oração poderosa, vamos receber a mulher de Deus, a nossa evangelista Eunice, aplaudindo e glorificando o nome do nosso Deus. Cumprimento o povo de Deus capaz de Jesus, amém? Nós já podemos sentir a presença do Senhor neste lugar, está tão forte. Como é bom a gente estar na casa de Deus e poder sentir a presença do Senhor. Quero cumprimentar os nossos irmãos que estão acompanhando pela live com a paz do Senhor Jesus. Neste momento, assim como o nosso evangelista acabou de falar, nós vamos orar, nós vamos clamar. E eu convido você que aqui está nesta noite, que entrou por essas portas, venha dobrar o seu joelho perante o altar. Venha clamar ao Senhor, porque talvez você entrou por essas portas hoje, nesta noite, talvez entristecido, talvez você está passando uma situação difícil, que para você não tem mais jeito, mas entregue nas mãos do Senhor, porque aquilo que é impossível para mim é possível para o nosso Deus. Então venha dobrar o seu joelho, tem um lugarzinho aqui no altar, dobra aqui, vamos orar, você vai clamar, você vai abrir a tua boca santa e falar com o Senhor. Você que está aí também acompanhando no celular, dobra o seu joelho bem pertinho do celular, pega a fotografia do seu ente querido, a chave da sua casa, uma peça de roupa, deixa aí, porque nós vamos colocar nossa fé em prática agora. Nós vamos interceder, nós vamos clamar, nós vamos entregar cada vida nas mãos do Senhor. E assim como foi entoado no louvor, descansa o teu coração, porque é o Senhor que vai entrar com a providência em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus fiel, Deus todo-poderoso, Senhor, neste momento nós entramos na tua santa e gloriosa presença, juntamente com o povo de Deus, juntamente com a tua igreja, juntamente com o teu filho e a tua filha, que veio nesta noite, meu Pai, engrandecer ao Senhor, em tua louvor. E neste momento, meu Pai, nós estamos prostrados perante a tua presença, como um ato de humilhação, onde nós vamos clamar, orar, nós vamos apresentar as vidas para as tuas mãos. Oh Senhor, neste momento, Pai, quantas pessoas gostariam de ter essa oportunidade que nós estamos tendo nesta noite, mas não pode. Talvez pessoas se encontram agora enfermas, talvez pessoas que estão agora no trabalho, estão na escola, na faculdade, no curso, e não vão conseguir vir. Mas nós estamos aqui nesta noite para interceder e clamar perante aos teus pés, Pai. Neste momento nós queremos apresentar com o teu povo que vieram nesta noite e está agora, Senhor, clamando, apresentando o seu lar, a sua casa, a sua família, apresentando o seu ente querido nas tuas mãos. Pai, neste momento eu apresento o meu lar, eu apresento a minha casa, eu apresento a vida dos meus filhos, a vida do meu esposo, eu apresento, meu Pai, toda a minha parentela de perto, de longe, aqueles que ainda não servem, Senhor, que eles tenham tido uma oportunidade, assim como eu tive, meu Pai, que eles tenham se render aos teus pés, que eles tenham que reconhecer ao Senhor como único e suficiente, Salvador. Meu Deus, hoje é culto, Pai, de intercessão, aonde o povo de Deus vai clamar e interceder. E nesta noite, Pai, eu quero apresentar os teus servos que se fazem presente neste lugar. Os teus filhos que estão acompanhando pela live agora, que estão dentro da tua casa, que estão com o teu joelho dobrado, juntamente conosco, aonde está presente a tua família, aleluia. Está apresentando o seu ente querido. Pai, neste momento nós apresentamos ao Senhor a cada vida que vem para esta noite, agora, a cada pessoa
agora, meu Pai, meu povo. Senhor, ainda não tempestade aqui nessa casa. Acalma toda tempestade. Repreende toda a fúria de Satanás. Tudo aquilo que não comprometimento aqui nesta noite. Meu Deus, diz agora, esse homem, essa mulher, esse jovem. Ajuda, meu Pai, sair das garras do adversário. Renova a força. Dá anos da estratégia, de discernimento. Meu Deus, esses que estão orando agora, esses que estão clamando, esses que estão intercedendo, apresentando nas tuas mãos, meu Pai, a vida desse homem, a vida dessa mulher, a vida desse casamento, essa família, que venha ser o Senhor resgatando de quer que esteja, glória, que venha ser o Senhor entrando na nossa igreja, que venha ser o Senhor fazendo o agir, mover, o milagre acontecer. Meu Deus, nesta noite apresentamos o teu povo, queremos apresentar os membros, Senhor, da igreja Manassés Yeshua, alcança o teu povo agora, onde quer que esteja, que venha ser o Senhor, meu Pai, a visitar a vida desse homem, a vida dessa mulher, a vida desse jovem, essa família, alcança, meu Pai, o teu povo, aleluia. Meu Deus, fortalece, Senhor, a tua igreja, renova a vida desse homem, dessa mulher, segura minhas mãos, levanta, Senhor, dá ânimo, dá alegria, para que venha continuar marchando, para que venha continuar clamando, para que venha continuar orando, para que venha continuar na tua presença, buscando a tua face, adorando o Senhor em espírito e verdade. Apresentamos a ti, meu Pai, um corpo de obreiros, homens e mulheres de Deus, pessoas que o Senhor selecionou, pessoas que o Senhor escolheu, para que fazendo o teu ídolo, fazendo o teu querer, alcança cada um deles nesta noite. Renova as forças, papai, renova as forças, vai tirando toda a dificuldade, vai tirando todas as barreiras, tira todo o peso de tropeço do caminho, que venha ser o Senhor ajudando nas tuas mãos, que venha ser o Senhor, meu Pai, a dar ânimo, a dar a direção, para que o Senhor dessa mulher venha se levantar, que venha ter a certeza que nós saímos do Deus em pouquinho, assim como a tua palavra fala, operando Deus, se impedirá o agir do Senhor na nossa vida, porque nós saímos do Deus soberano, o Deus majestoso, glorioso, Rei dos Reis, Santo de Santo, e que dá a última palavra, papai. É o Senhor que faz o milagre acontecer, é o Senhor que cura, liberta, restaura, é o Senhor que entra no prodígio pela vida, é o Senhor que faz, meu Pai, movimentar as águas, é o Senhor que abre, meu Pai, o mar, para o fogo de Israel passar, é o Deus que livra da fornalha de fogo, é o Deus que liberta, é o Deus que segura na mão e fala, meu filho e minha filha, não tema, porque eu sou contigo. E nesta noite, meu Pai, queremos apresentar cada grupo da igreja, um grupo de jovens, Senhor, vai guardar a vida de jovem, vai guardar a entrada, vai guardar a saída, vai renovando as forças, vai segurando as mãos, vai dando a direção, para que eles venham crescer espiritualmente, para fazer o teu vídeo, fazer o teu querer. Pai, nós sabemos que daí só irão pastores, missionárias, diáconos, jaconistas, evangelistas, vai sair presbítero, vai sair cooperador, cooperadora, levita na tua casa, para fazer a tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus, apresentamos o grupo guerreiro de Cristo, Pai, nas tuas mãos. Está chegando o congresso, meu Deus, que venha ser o Senhor entrando, Pai, com providência, preparando tudo para o Senhor descer glorificado. Cada pessoa que está nessa porta do dia do congresso, venha ser resgatado, transformado, para o nome do Senhor ser glorificado com glória. Apresentamos as guerreiras de Cristo.
te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E você se coloca de pé e adore ao Senhor aplaudindo a Ele que é digno de honra, digno de glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ele se faz presente aqui neste lugar. Aleluia. Olha o melhor para este louvor. Se fosse pelo Senhor, nós estaríamos aqui. Nunca houve noite que pudesse pedir ou nascer o sol, esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse pedir ou nascer o sol, esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio demanda do lado de Jesus. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio demanda ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, declare. Aquilo que parecia não desafia. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, declare bem alto. Aquilo que parecia não desafia. Só parecia. Aquilo que parecia ser sua morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me. Eu sou teu milagre, usa-me, usa-me, eu quero te servir, usa-me, eu sou a tua imagem, usa-me, usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, só parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Declare mais uma vez bem alto. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, só parecia ser sua morte, ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Mais uma vez, toda a igreja. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Agora eu quero que toda a igreja bem alto.
não tem saída. Aquilo que parecia Seria morte, mas Jesus mudou minha sorte. sou um milagre, estou aqui. E só você que é o milagre. Aplauda pela glória. Aleluia, nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, esse homem é muito forte. Porque ele fala para a gente não se esquecer de onde nós estávamos. Quantos de nós nos encontrávamos antes, perdidos, no fundo do poço, desamparados, onde muitas pessoas talvez olharam para nossas vidas e não deram nada. Talvez olharam para nós e falaram para nós que talvez a única solução era a morte, era a cadeia, que não tinha mais solução. Talvez a tua família tinha desistido de você, talvez a sua esposa, o seu marido, o seu filho, a sua mãe, o seu pai, mas teve um Deus lá nos altos céus que teve misericórdia e não desistiu de mim e nem de você. E é por isso que somos um milagre e estamos hoje aqui na casa do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Somos milagres, irmão. Muitas das vezes a gente olha para alguma situação da nossa vida e falamos: o Senhor, Ele se esqueceu de mim. O Senhor não se lembra mais de mim. O Senhor não está me ouvindo. O Senhor não está ouvindo mais a minha oração, não está ouvindo mais meu clamor. Mas se lembre, irmão, onde você estava, talvez uma noite como essa de terça-feira, agora à noite, aonde você se encontraria mais tarde, talvez voltando no serviço. Quantas pessoas chegam, homens, mulheres, nem voltam para casa depois do serviço, vão para o bar, se embebedar, se prostituir, usar drogas, e graças a Deus você está na casa do Senhor. Se lembra, muitas pessoas vêm às vezes no culto de terça-feira, faz a oração, mas fala: eu acho que não está dando certo não, Deus não está me ouvindo. Mas se lembra, irmão, quando aquelas pessoas, talvez alguém da tua família é cristã, talvez a tua mãe talvez teu pai, a tua irmã, algum conhecido teu, algum amigo teu, ele estava orando por você. Talvez ele orava e falou: Senhor, o Senhor não está ouvindo a minha oração, Senhor, ele não muda, Pai, me ajuda, me ajuda. E quanto tempo demorou para nós nos convertermos de verdade ao nosso Deus? Então, se hoje você está orando ao Senhor, não murmure, não reclame, espere com paciência no Senhor, confie nele, e Ele tudo fará. A gente não deve se esquecer, quando a gente se lembra onde a gente estava, a gente não reclama no dia de hoje. Em vez de a gente reclamar, a gente agradece. Senhor, eu estou enfermo, mas graças a Deus que eu estou enfermo, mas consigo andar, me levantar, ir para o meu trabalho, ir para a casa do Senhor. Mesmo enfermo, eu consigo ir lá adorar o nome do Senhor. Quantas pessoas ficam enfermas e ficam hospitalizadas, internadas e acabam perdendo a vida? E nós, muitas vezes, com uma dor de cabeça, uma gripe simples, a gente fala: não vou para a casa de Deus hoje não. Quantos de nós, às vezes, deixamos de adorar a Deus? Por quê? Porque muitas vezes esquece de onde estavam. Porque se lembrasse onde estava, todo dia ia querer estar na casa do Senhor. Aleluia. Até no dia que não tivesse culto, ele ia querer vir para adorar a Deus. Porque às vezes nos falta gratidão pelo Senhor. Lembra? O pastor já ministrou uma certa vez sobre isso, sobre os 10 leprosos. 10 leprosos chegam até Jesus, leprosos, que uma doença na época incurável, que não tinha tratamento. Eles chegam a Jesus, pedem licença para Jesus, e no meio do caminho eles voltando para serem curados. A palavra do Senhor fala o quê? Que os 10 foram curados. Mas quantos voltaram para agradecer? Um só voltou para agradecer ao Senhor. E Jesus até fica meio assim: não foram os 10 leprosos, não foram os 10 curados? Cadê os outros 10? Os outros 9? Porque só viram um esse que veio, era peregrino, né? Era samaritano. Ele veio, chegou até lá, foi curado. O que diz com isso? Quando a gente se lembra de onde Deus nos tirou, a gente volta para agradecer a Ele. Seja no culto de terça, no culto de quarta, de sexta, domingo. Segunda-feira ele não tem culto, mas eu agradeço a Deus da mesma forma. Quinta-feira não tem culto, mas eu agradeço a Deus da mesma forma. Sábado não tem culto, mas eu agradeço a Deus da mesma forma. Porque Deus, Ele mudou a minha vida. E como esse louvor mesmo disse,
aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, parecia ser a nossa morte. Mas Jesus foi lá, mudou a minha e a tua vida para que hoje a gente tivesse o direito da salvação. Então hoje não sai da casa do Senhor vazio, mas sai com um sentimento de gratidão, um sentimento, obrigado Senhor por tudo que o Senhor fez, em nome de Jesus, amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. E agora, nesse momento, vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Então, eu peço para a igreja, se você quiser ir ao banheiro, se você quiser ir beber água neste momento, para que na hora da palavra a gente não venha perder nada e para que a gente venha estar bem atentos, né? E ouvir o que o Senhor quer falar a cada um de nós, para que a palavra de Deus venha ser ministrada, lançada a cada um de nós, a gente vai pegar ela, né? Que ela venha, essa semente que foi ministrada, né? No domingo, ela vai ser lançada. A gente vai pegar essa semente e deixar ela crescer. E a nossa terra, ela vai ser boa. Para que a nossa terra esteja preparada. Que nem o pastor falou, a diaconisa Jadiane falou, nossa terra vai estar adubada, preparada, para que a palavra de Deus venha chegar nela, crescer, germinar e dar bons frutos. Amém? E nessa noite, para fazer uma palavra mais do que abençoada ao meu e ao teu coração, vamos receber o homem de Deus, o nosso diácono Abel, aplaudindo e glorificando o nome do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, boa noite, igreja. Salve, amados irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Também salve aquele que vai nos assistir pelas redes sociais, e que nos assiste, com a paz do Senhor Jesus, né? Que o Senhor venha confortar os nossos corações e que nessa noite nós venhamos sair daqui com posse de vitória. Nós venhamos sair daqui, irmãos, porque quando viemos à casa de Deus, nós viemos buscar o mal com um propósito. E esse propósito, irmão, tem que partir de mim e de você. Esse propósito tem que eu e você, ao chegarmos a essa casa de oração, de adoração, querer e buscar com firmeza, com convicção esse propósito. Porque o Senhor Jesus, Ele não morreu em vão. Ele quer salvar a mim e a você. Mas para isso, nós temos que ter esse propósito de salvação. Por isso eu peço, irmãos, que abra a sua Bíblia, em nome de Jesus, no livro de Tito, glória a Deus. A carta que Paulo escreve a Tito, ele a instruir a igreja de fé, em nome de Jesus. Irmãos, esse livro eu gosto de ler ele, irmão. E quando eu leio, eu relembro de grandes e maravilhosas coisas, de exemplos que existem na Bíblia e de exemplos, que a igreja de Cristo, essa igreja de Cristo, que ela quer ser reavivada, também no meio da igreja tem exemplo. Porque, primeiramente, existe um pastor. E esse pastor, ele existe e ele tem que ser exemplo dentro da igreja. Tito, no capítulo 2, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho as instruções, onde Paulo dá a esse jovem, a esse moço Tito, em nome de Jesus. E que nessa noite, irmãos, Deus quer também nos instruir. Quer também nos mostrar uma direção, como nos prostrar, como seguir, tanto na igreja como na nossa vida, na nossa família, para que nós venhamos ser um exemplo. Para que nós venhamos ser esse exemplo que é Cristo. Esse exemplo que Cristo foi para a sua igreja. E Ele é ainda para a igreja no tempo de hoje. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Todos encontraram? Glória a Deus. Tito, em nome de Jesus, capítulo 2, verso 1 em diante, em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos estar lendo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem um tema, um subtema que diz o seguinte: exortação aos velhos, às mulheres, aos mancebos e aos servos. Tito deve ser, ele mesmo, um exemplo em tudo. Amém? Aleluia. Verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves,
prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestra no bem. Glória a Deus. Verso 4. Glória a Deus. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem a seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Glória a Deus. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras, não doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Verso 9. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento de doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou estar repetindo o verso primeiro, em nome de Jesus. Conforme a leitura, eu peço aos irmãos que a repitam em nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Amém? Deus queria que essa é a palavra de Deus. Amém? Coloque a sua Bíblia em seu assento. Vamos orar para agradecer a Deus. Não porque a palavra em todo tempo ela sempre é santa, mas para agradecer a Deus, para que Deus abra o nosso entendimento, para que Deus venha nos instruir conforme o que o Espírito Santo conduzir a essa ministração em nome do Senhor. Amém? Oremos a Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, Deus Santo, Deus bendito, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, foi lida, ó Deus, e agora, Senhor, será ministrada, meu Pai. Que não seja eu, meu Deus, a falar de mim mesmo, ó Pai, mas que seja, Senhor, o Teu Espírito Santo a conduzir, meu Pai, aquilo que for falar, Senhor, aquilo que for entoado neste momento, ó Pai, conforme, Senhor, a Tua palavra, a Tua graça, meu Deus, que seja o Teu Espírito Santo de Deus a conduzir, Senhor, Senhor, ministrar aquilo que for da Tua parte, ó Pai, aos corações, Senhor, que veio essa noite, ó Pai, ser, Senhor, instruído, sedentos pela Tua palavra, meu Pai. Sim, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu louvo a Ti e eu Te agradeço, ó Pai, crendo, Senhor, que Tu vai prover, Senhor, os milagres necessários, que a Tua palavra é santa, sincera e verdadeira, em todo o tempo, ó Pai, eu peço, Senhor, e eu Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, você aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos,
ele traz, ele ensina, e ele tem que ser exemplo, irmãos. Exemplo de sinceridade, exemplo de caridade, exemplo de paciência, né? Porque Paulo instrui a este homem e ele passa, né, para as igrejas. Ou seja, irmão, a igreja, né, ela tem que ter o exemplo. E exemplo sincero, verdadeiro, né, para aquele que tem a palavra de Deus, que guarda ela, o pastor regente, ou o pastor presidente, ou o pastor, né, dirigente da igreja, em nome de Jesus, ele tem que ser um exemplo, como esse homem Tito, chamado Tito, foi exemplo para a igreja de Creta. Irmãos, exemplo para você ser, exemplo para você demonstrar, é um testemunho a ser passado de vida, de sinceridade, de amor, de caridade. E para que eu e você tenha e seja esse exemplo, irmãos, temos que buscar, temos que querer aprender, temos que querer ser instruído diante da palavra de Deus, através da palavra de Deus, através de palavra, através de exemplos vividos, mostrados, escritos dentro da Bíblia, em nome de Jesus. Porque esse homem chamado Tito, ele teria que ser o exemplo, ele teria que demonstrar esse exemplo no meio daquela congregação. E nos dias de hoje, irmãos, aos anciões, como ele exorta, como ele ensina, tem que ser exemplo também. Mas não exemplo só na igreja, irmão. Porque o exemplo também começa dentro da tua e da minha casa. Aleluia. Exemplo para a tua família. Para quando alguém querer falar algo de você, não ter poder. Não ter poder ao dizer ou ao insinuar algo contra a tua vida, ou até mesmo algo contra o teu testemunho de vida. Porque se você veio, recebeu Cristo, aceitou Cristo, se batizou nas águas, você começa esse teu exemplo, esse teu testemunho. E quando tu começa esse testemunho, irmãos, não é de um dia para a noite, mas é gradativamente, ao seguir a tua caminhada com Cristo. Quando esse homem chamado Tito chega à igreja de Creta, ele ensina e instrui aquela igreja para que o povo queresse ser o exemplo, queresse ser um exemplo de vida, queresse ser um exemplo dentro da igreja, porque para que os mais jovens, para que aqueles que chegassem, né, à igreja e que não tivesse a confissão ou a convicção, ou até mesmo a ter sido batizado, irmão, esse exemplo, você vai ser aquela igreja, vai ser nesse tempo de hoje, ao instruir, porque o teu testemunho vai se falar, mesmo em silêncio, para aquele que vem à igreja, para aquele que ainda não recebeu Cristo, não aceitou Cristo como seu Salvador. Você é esse exemplo, e esse exemplo vai fazer com que esta pessoa receba também a Cristo, e veja o teu exemplo, veja as tuas atitudes, veja as tuas ações, e essas ações vai fazer com que essa pessoa queira saber mais de Cristo. Porque isso aconteceu comigo, no dia em que eu cheguei à igreja, e não tinha convicção verdadeiramente de como era aceitar Jesus Cristo, de como era aceitar esse Deus que pode transformar a minha e a tua vida. Irmãos, esse Deus que transformou a minha vida, esse Deus que fez a minha vida ser um exemplo, também é esse Deus que vai fazer a tua vida também ser exemplo. Porque, irmãos, na igreja, os anciões é exemplo. E para ser exemplo, não por a idade, irmão, não porque é só a idade que eles têm, não, mas pelo testemunho de vida que ele fala, que ele tem ao falar, ao se postar, ao agir nas suas atitudes, as boas obras que pratica, né? Quando fala, ensina, instrui, estes exemplos vai fazer com que aquele que veio novo, está chegando agora, aprenda essa sã doutrina,
aprenda essa convicção de que Jesus Cristo, Ele também salva aquele que chega sem saber de nada. Que Jesus Cristo salva aquele que chega e não tem convicção do que é mesmo o batismo, do que é mesmo ser regenerado pelo sangue de Cristo, ser regenerado pela boa nova da salvação. Esse Jesus Cristo que salvou a mim e salvou a você, que já se sente, irmãos, convicto que Ele é o Deus Altíssimo, que Ele é o Deus que é transformador, que Ele é o Deus que dentro da tua família, aqueles que duvidavam do teu testemunho, e que hoje você é exemplo, é esse exemplo que você tem que passar, não só na igreja, mas lá na tua família, aqueles que duvidavam de quem você era, aquilo que você era antigamente, e que hoje, no tempo de hoje, você pode dizer, você pode ter convicção, Jesus Cristo, eu sou salvo em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, eu sou salvo, é Ele quem pode salvar aquele que chega, Glória a Deus, sem ter uma convicção do que é verdadeiramente a doutrina de Cristo, do que é verdadeiramente a doutrina, a sã doutrina. Irmãos, sã, irmãos, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, sã doutrina, irmãos, é doutrina sã. É doutrina em que, ao chegar e ao ser instruído, ela é moderada. Ela não quer que tenha a doutrina, ela não quer que tenha, irmãos, um ensoberbecimento. Se eu instruo alguém, irmãos, eu instruo de acordo com o que a palavra ensina, de acordo com o que a palavra mostra a mim e a você, aquilo que eu tenho que seguir. Porque se essa Bíblia é uma cartilha, é um manual do crente, né? Aquilo que ainda eu não consegui encontrar, eu busco. Eu quero ser instruído dela. E, irmãos, quando Tito fala naquela igreja, ele fala que os anciãos, sendo exemplo de vida, de testemunho, né, de amor ao próximo, de ensinamento, de acordo com o que é a doutrina de Cristo, do que é os mandamentos de Cristo, né, porque primeiramente tem que ter amor, tem que ter sinceridade, caridade, mansidão, né, porque ao instruirmos alguém, temos que saber como utilizar as palavras, temos que saber como falar, porque pode ser que aquela pessoa não consiga entender, ou até mesmo ela se constranja naquilo que você tem a dizer, ou tem a falar no momento. Cuidado ao falar, irmãos. A sã doutrina, em nome de Jesus, glória a Deus, Glória a Deus, amém. irmãos, ela é saudável. A sã doutrina, ela é saudável. Ela não fica arrumando contenda. Ela não fica arrumando fofocas, disse-me disse. Ela não fica procurando nada dessas coisas. A sã doutrina é instruída e é ensinada, né, para que você seja manso, para que você tenha testemunho, para que você seja exemplo de vida na tua casa e na tua família. Cristo ensinou aos apóstolos e ensinou aquela multidão que andava junto a ele. E no tempo de hoje, eu e você temos que querer ser exemplo. Eu e você temos que querer buscar ser exemplo. Exemplo saudável. Exemplo que vai fazer com que a pessoa que chega queira também ser exemplo. Queira também essa sã doutrina. Queira também buscar o amor de Cristo. Buscar a salvação. E só encontramos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando ele diz, tu, porém, glória a Deus, fala
que o que convém a sã doutrina. Glória a Deus. Os velhos que sejam sóbrios, graves, né? Quando ele fala graves, é sincero, né? Na presença de Deus, sincero na verdade de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestra no bem. Tito, ele foi carregado de levar essa doutrina e essas palavras, esses ensinamentos àquela igreja. No tempo de hoje, as mulheres mais idosas, as mulheres que têm mais um conhecimento, elas também têm que ser este exemplo. Elas também têm que ensinar para aquelas que chegam, para aquelas que chegam e que não conhecem ainda, não têm conhecimento, e que elas também têm que ser esse exemplo para que essas que chegam queiram ter essa curiosidade de aprender, de querer buscar essa palavra de Deus, essa doutrina de Deus, esse amor que Deus declara na toda a sua escritura. E elas passam esse exemplo àquelas que chegam e àquelas que são mais novas, e também são mais novas, que casaram e não têm, um exemplo bom. Este exemplo a essas mulheres mais idosas, porque são elas que vai mostrar o caminho. Por que, irmãos, eu digo isso? Porque essas que são mais idosas já passaram por aquilo inicialmente, já passaram por aquelas coisas, e elas podem instruir diferente, Se elas erraram, hoje ela pode falar para essas mulheres mais novas, tomar um caminho diferente, tomar um caminho em que não vai mais errar, tomar um caminho em que vai ser a direção de Cristo, vai ser guiada pelo Espírito de Deus. Em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Verso 4. Para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes e amarem a seus maridos e a seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, boas donas de casa, porque exemplo, para essas mulheres que já têm uma certa bagagem, já têm uma certa experiência, elas já podem instruir e ensinar aquelas mais novas, aquelas que ainda, não têm este exemplo, mas que ao vir à igreja, ao querer ser instruída pela sã doutrina, ao querer ser instruída por estas mulheres que já têm experiência, já têm sabedoria, já conseguem mostrar um testemunho diferente, para que elas guiem e sejam guiadas, em um futuro próximo. E o futuro da igreja são os mais novos, porque se nós ensinarmos esses mancebos, se nós ensinarmos estes mancebos a seguir, a ter uma direção, a ser exemplo, o futuro da igreja são eles. E são eles quem vai passar essa doutrina adiante. São eles quem vai conseguir fazer com que esses jovens sejam instruídos na palavra de Deus, seja na graça do amor de Deus ao ser instruídos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Verso 5. Aleluia. Glória a Deus. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeita a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada, Não seja blasfemada, irmão, a palavra de Deus. Porque ao você ser instruída,
ao você ser, guiada, direcionada, e essas mulheres mais idosas que têm esse testemunho, que têm, este exemplo, vai fazer com que estas, ao vir à igreja, ao receber esses exemplos, elas não blasfemem mais da palavra de Deus, não blasfemem mais, elas queiram seguir a palavra de Deus, queiram ser guiadas pelo amor de Cristo. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina, nos instrui nessa noite, para que eu e você seja exemplo. E ao nós sermos exemplo, irmãos, não tem que ser um exemplo qualquer, um exemplo santo, um exemplo que busca essa santidade todo dia, um exemplo que vê essa palavra e recebe essa graça. Irmãos, a pessoa que vê em você esse testemunho, vê esse exemplo, ela também queira ser esse exemplo. Tito, quando instrui aquela igreja de Creta, ele instrui para que aquela igreja torne a ser uma igreja santa, uma igreja que as outras vejam o exemplo. E não é diferente no dia de hoje, no tempo de hoje. Essa igreja, Ministério Manancial, ela tem que querer ser um exemplo. Essa igreja Manancial tem que querer ser um exemplo para que aquelas que vêm, para aqueles que vêm, vejam este exemplo. E não é, irmãos, diferente no tempo de hoje. Este exemplo que Paulo manda aquela igreja assim falar, não é diferente hoje. O exemplo que nós temos que ser moderado, sincero, constante na palavra de Deus, amor verdadeiro para os jovens. Não é diferente. Quando eles vêm a essa casa e eles se achegam a este templo, eles têm que ter um exemplo. O exemplo daqueles que são mais velhos, não porque tem mais idade, não, mas porque tem conhecimento, porque tem sabedoria, porque pode passar por algo diferente, e porque viveu aquilo que, se o jovem hoje vive e que ele acha que é a melhor escolha a ser feita, aquele que já viveu consegue dar uma direção diferente, consegue dar uma instrução diferente, consegue ensinar aquele jovem, este jovem de hoje, um caminho diferente, porque se ele quer achar que o mundo tem instruções, que são boas, enganado se é. No tempo de hoje, os homens de Deus da igreja, os homens de Deus que regem a palavra de Deus, já viveram aquilo que aquele jovem quer viver. Já viveram, já passaram por aqueles problemas, por aquelas coisas, aquelas atitudes, aqueles levantes, já passaram por tudo aquilo. No tempo de hoje, estes homens que regem a palavra de Deus e que já vivenciaram aquilo, conseguem direcionar os jovens diferentes. E jovens, toma exemplo destes que já viveram. Não queira viver, dissolutamente as tuas concupiscências e que o mundo ensina. Não, viva o que os homens de Deus aprenderam amargamente, porque eles passaram por essas dificuldades. Temos exemplo na igreja. Não só o pastor grande exemplo, sim, mas também tem diáconos, também tem diaconisas, também tem evangelistas, que vivenciaram coisas essas que foram amargas, mas hoje eles conseguem dar uma direção diferente. E é exemplo de fé. É exemplo de fé que eu e você temos que ter. É exemplo de fé que eu e você temos que praticar. E a prática da fé é as boas novas que Jesus Cristo nos ensina, através da palavra, através do amor, que Ele quer que eu e você tenha e tome esses exemplos. Irmãos, vou ler algum exemplo aqui na palavra de Deus, em nome de Jesus.
Glória a Deus, para que você cresça em exemplo, para que você cresça, cresça na fé, em nome de Jesus, glória a Deus. Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia, em nome de Jesus, em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 1, no verso 2 e 3, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, Deus eterno e bendito, em nome de Jesus, glória a Deus. Verso 2 diz o seguinte, aleluia, em cima do verso 2 tem um subtema, o sucesso do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja, glória a Deus. Sempre damos graça a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, glória a Deus, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Pai, do nosso Deus e nosso Pai, Exemplo, irmão, este que nós temos que ser em oração, nós temos que ser em bondade, nós temos que ser em caridade, nós temos que transpassar a igreja estes exemplos, e estes exemplos, para que eu e você passe a igreja, temos que ser assim, lembrar daqueles que necessitam da fé, lembrar daqueles que necessitam de oração, lembrar daqueles que necessitam de um bom testemunho, de um bom exemplo. E como fazemos isso, irmãos? Orando. Como fazemos isso, irmão? Jejuando. Como fazemos isso, irmão? Consagrando em prol daqueles que precisam e necessitam. Porque aqueles que chegam à igreja não conhecem ainda, mas você seja este exemplo. E este exemplo parte de mim e de você. Ao virmos a igreja, nós temos que ser esse exemplo. Um exemplo este de oração, de caridade, de amor, de bondade, paciência. O apóstolo Paulo, anteriormente, ele perseguia a igreja, mas quando teve um encontro com o Senhor Jesus, ele passou a ser exemplo, exemplo de caridade, exemplo de amor, exemplo de bondade, exemplo que fez muitos ver ele como exemplo e querer seguir aquele homem, e ver naquele homem uma bondade sincera, uma bondade em que Cristo, habitava, o Espírito Santo de Deus habitava naquele homem. Mas para que isso fosse que acontecesse, ele precisou passar por um processo, e não foi de qualquer jeito esse processo. Para que eu e você seja e fôssemos esse exemplo de hoje, nós passamos o processo, e o processo não foi fácil. Por isso, irmão, quando os jovens vêm à igreja e que ainda não conhecem a sã doutrina, é este exemplo que nós já passamos, é este exemplo que eu e você tem que ser, porque nós já passamos por isso. Nós temos que dar uma direção diferente a esses jovens, E esses jovens, irmãos, esses jovens ao vir à igreja, toma cuidado ao falar com eles, Porque, irmãos, ainda ele não conhece nada, não tem, uma doutrina, não recebeu um alimento sólido ainda eles estão recebendo o alimento materno, que é inicialmente, ao chegar nessa doutrina, a igreja de Cristo. Esse alimento materno, irmão, quando nós viemos proferir a estes jovens, não tem que ser de qualquer jeito. Temos que instruir ele na palavra, dizendo que Jesus Cristo é amor, dizendo que Jesus Cristo, irmãos, ele liberta, ele transforma, que ele purifica. Se as coisas que ele vive no mundo está afligindo, está ofuscando o brilho desse jovem, irmãos, diz a ele que Cristo é amor, diz a ele que Cristo é amor, é verdade, e que se ele aceitar Jesus Cristo, também ele vai ser um dia um exemplo, também ele vai ser um dia um exemplo que vai levar a palavra de Deus a instruir a graça de Deus para quem precisa e necessita.
Eu sei que culto de ensinamento é um pouco difícil para aqueles que ainda são, né? Para aqueles que ainda não receberam grandemente esse amor, esse alimento materno. Aleluia, Jesus. Mas o alimento materno, irmão, é nós chegarmos à casa de Deus, vemos quem necessita e nós sermos um exemplo para Ele. Vemos quem necessita e nós sermos um exemplo para quem precisa. A semente do Evangelho tem que brotar em você. A semente do Evangelho tem que brotar quando você, sendo este exemplo, chega a quem precisa. E não é de qualquer jeito. É através da palavra de Deus. É através da fé. É através da oração. É através do ensinar este jovem a orar. Irmãos, jovens, velhos, meninos, crianças, adultos, né? Mulheres, seja exemplo de Cristo. Seja exemplo como Paulo foi. Paulo foi exemplo para Tito, Timóteo, irmãos, Apolo, Silas, foi exemplo. E também eu e você temos que ser exemplo. Não só na igreja, mas também na tua casa, no teu trabalho, né? Na tua vida secular. Seja exemplo ao tu falar as boas novas ao cristão, essas boas novas que Jesus Cristo ensina para os homens de Deus, para as mulheres de Deus, para os jovens de Deus, as crianças de Deus. Este exemplo, irmãos, são as boas obras que eu e você temos que praticar. Não que essas boas obras vai te salvar, não, mas estas boas obras vão te ajudar a ser exemplo. Estas boas obras vão te ajudar para quem não tem um exemplo, você seja este exemplo. Você seja. Se Paulo foi exemplo para Tito, você no tempo de hoje seja também um exemplo para um Tito da vida, porque Tito foi jovem. Aleluia. Né? Timóteo foi jovem e Paulo instruiu aquele jovem, não, né? Querendo ensoberbecer ou mostrar e direcionar a doutrina errantes, não, mas guiá-lo pela palavra, pela sã doutrina de Cristo. E é só Deus quem faz isso na minha e na tua vida. É só a graça do Espírito Santo quem faz isso na minha e na tua vida. Glória a Deus. Irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos no dia de hoje, desse exemplo que Paulo foi, né? Desse exemplo, né? Um exemplo verdadeiro e sincero, que eu quero que os irmãos vá lá, né? Na carta que ele escreveu a Éfeso, a igreja de Éfeso, no capítulo 2, em nome de Jesus. Eu vou estar lendo alguns versículos lá, irmãos, porque foi pela graça que Paulo conseguiu alcançar um exemplo. Foi pela graça, irmão, que Paulo conseguiu alcançar que aqueles discípulos dele também fossem exemplo. E é pela graça que o nosso pastor Eduardo também, né, discípulos dele, alcança essa graça. E é só em Cristo Jesus, é só através do Espírito de Deus, é só através da fé que temos em Cristo Jesus. E se você tem essa fé, irmãos, deposita ela com convicção em Cristo Jesus. É pela fé que eu e você somos salvos. É pela fé que eu e você alcançamos, né, a nossa salvação. E eu quero dizer a você, irmão, no dia de hoje, não é porque você é bonzinho, ou que você foi bonzinho, que você alcança a salvação. Não. Primeiro você tem que aceitar Jesus Cristo. Primeiro você tem que receber Jesus Cristo como teu suficiente e único Salvador. O apóstolo Paulo também diz em uma das suas cartas que há um só Senhor. Irmãos, há um só mediador. E esse mediador é Jesus Cristo. É Ele quem media o teu caminho, ensina exemplo no teu caminho.
Porque ao tu proferir a palavra de Deus, tu está sendo exemplo de gratidão, exemplo de retribuição, exemplo de querer ser salvo, mas também não querer só para si mesmo, mas também falar a graça e a boa nova para quem precisa, para quem necessita dessa sã doutrina. Por isso vamos ler aqui, em nome de Jesus, no capítulo 2, Éfeso, no capítulo 2, em nome de Jesus. Glória a Deus. A salvação é pela graça. Glória a Deus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andeis segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que, glória a Deus, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aleluia, Jesus. Aleluia. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Viu, irmãos? Que é pela graça que somos salvos, certo? Não é porque somos bonzinhos, não é porque fazemos obras boas, não é porque fazemos, uma caridade, Claro, é de bom grado fazer caridade, é de boa aceitação, mas aqui vemos que é pela graça, a graça de Cristo que foi derramada, que nós somos salvos, E quando nós somos salvos, estas obras, que são boas, perfeitas e agradáveis a Deus, elas vão ser o teu exemplo. Elas vão ser, irmãos, após você ser salvo em Cristo, ser exemplo. Exemplo para quem precisa, exemplo para quem necessita, E que ainda encontra só exemplos maus, mas que hoje, nessa noite, Aleluia. Nós aprendemos que na igreja tem exemplo, e os anciões são exemplo, e as mulheres mais idosas são exemplo. Exemplos para os mais novos, exemplos para os mais jovens, irmãos. Estes homens e estas mulheres mais velhas são exemplo. Exemplo, porque aprenderam a sã doutrina, guardaram a sã doutrina e andam na sã doutrina. Querem, que aqueles que vê, eles vejam o exemplo em Cristo. Vejam o exemplo que antes mesmo ele poderia ser carne, mas hoje ainda que é carne, mas é vivificado pela graça. Hoje é vivificado pela graça em Cristo Jesus, pela graça que foi derramada na cruz do Calvário, para mim e para você. E é só desse jeito que nós conseguimos ser exemplo. Recebemos a Cristo, viemos à casa de Deus e aprendemos dele, e daí então somos exemplo. Exemplo de Cristo, exemplo do amor, exemplo da bondade, exemplo sincero, verdadeiro.
E é só Cristo quem faz isso na minha e na tua vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Verso 6. Aleluia. Glória a Deus. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Viu? Que não é das obras. Mas as obras te ajudam a ter um exemplo. A partir de que tu veio à igreja, aceitou a Cristo, quis que Cristo fizesse uma mudança na tua vida, quis que Cristo fizesse, mudanças novas e aprendeste de Cristo a sã doutrina, irmãos, não é pelas obras, mas é pela graça. E é pela graça que somos salvos. É pela graça que somos salvos. Irmãos, isso não é de nós. Isso é dom de Deus. Isso é dom que o Espírito Santo, ele planta dentro do teu coração. Ele planta dentro do teu ser, na tua mente. É esse dom, que é a graça de Deus, que é implantada em mim e em você, e que aí então nós somos exemplo. Exemplo para quem chega. Exemplo para quem quer ver em você um exemplo de Cristo. Não se desvie da verdade. Não se desvie da sã doutrina. Não se desvie da graça do Espírito de Deus. Queira vivenciar essa graça. Queira vivenciar esse amor. Porque, irmãos, primeiramente, Cristo é exemplo. Mas na Bíblia tem exemplo para você seguir também. Cristo, primordial de exemplo. Mas na Bíblia tem vários exemplos para você seguir. As histórias a serem exemplo para a tua vida e para a minha vida, irmãos? A salvação que eu e você precisamos, eu e você adquirimos ao chegarmos à igreja de Deus, ao recebermos a doutrina, ao recebermos essa graça do amor de Jesus Cristo, e que é pela graça, não é pelas obras, é pela graça que nós somos salvos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, é porque eu e você viemos à igreja e aceitamos a Cristo, fomos batizados, e começa daí esse exemplo. Começa daí esse exemplo que Cristo quer que você e eu seja, quer que você e eu pratique, quer que você e eu ensine, quer que você e eu mostre aqueles que chegam, aqueles que receberam e recebem o leite materno agora, no futuro próximo também recebam o alimento sólido. No futuro próximo também receba esse alimento, que é este alimento que vai fazer com que você seja exemplo de Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus, glória a Deus. Volta lá em Tito, em nome de Jesus, no capítulo 2, que eu vou terminar em nome de Jesus com, a partir do verso 11, em nome de Jesus, que é a graça da salvação, há de manifestar-se a todos em nome de Jesus. E eu e você temos que ser o exemplo. Glória a Deus. Eu e você temos que ser este exemplo em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tito, no capítulo 2, verso 11, em nome de Jesus. Porque a graça de Deus se a manifestado
trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, glória a Deus, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio e justo e piamente, glória a Deus, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém? Glória a Deus. Viu, irmãos? Que o Senhor Jesus, ele deu-se a si mesmo, por amor de mim e de você. A graça que ele derramou é para nos salvar em Cristo Jesus. E ao nós sermos salvos, nós somos um exemplo. E ao nós praticarmos as boas obras, exemplos de boas obras, irmãos, isso vai testificar ao você e eu ser este exemplo para aquele que recebe, né, o leite materno e também para aquele que recebe um alimento mais sólido. Sabe, irmãos, é a graça de Jesus que é derramada sobre nós, né, e que a partir dessa graça e que nós aceitamos o Senhor Jesus e que nós somos salvos, essa graça que o Deus disse, o Senhor Jesus disse aqui, né, que ele vai fazer com que nós fomos um povo, né, remido, irmãos, remido, curado, limpo, liberto, transformado. Aleluia. Essa graça que vai fazer com que eu e você, que ele vai vir nos buscar, porque ele veio primeiramente derramar essa graça. E quando ele vir nos buscar agora, para aquele que recebeu a graça, para aquele que praticou a graça, para aquele que praticou as boas obras, e que é exemplo hoje, esse exemplo, ele vai vir em glória buscar os seus filhos, ele vai vir em glória buscar estes que receberam essa graça. Irmãos, eu creio que Jesus vai vir buscar os seus. Eu creio que Jesus vai vir buscar. Não seja diferente de mim, creia também, seja este exemplo para quem precisa. Creia que Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja, vai vir buscar este povo que ele disse aqui. Ora, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Ele diz o seguinte: para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. No verso 14 ele diz isso, né? Remir de tudo aquilo que a gente praticava. Ele fez isso ao derramar a graça, né? Ele fez isso ao derramar a graça na cruz do Calvário, e que eu e você aceitamos a ele e recebemos essa graça, somos salvos, como lemos lá em Efésios, no capítulo 2, que não é pelas nossas obras, mas sim pela graça que somos salvos. Essa graça que Jesus derramou, sabe? E que agora, aqui em Tito, ele diz o seguinte: que esse povo remido, né, que esse povo que ele purificou e que ele tomou para si mesmo, um povo que ele remiu e que esse povo ele tornou a ser zeloso. Irmãos, zeloso, né, é que ele cuida. Zeloso é que ele quer cuidar, ele quer transformar a minha e a tua vida. E quando ele transforma a minha e a tua vida, nós somos um exemplo para quem está chegando agora. Nós somos um exemplo para quem está recebendo a boa nova da salvação, é a graça de Deus, é o amor. E eu vou terminar, eu quero ler esse verso 14 completo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, o qual se deu a si mesmo por nós, glória a Deus, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial,
zeloso de boas obras. Aleluia. Zeloso de boas obras. Irmãos, a graça da salvação, a boa nova que Jesus Cristo nos instrui, a boa nova que Paulo instrui essas igrejas por onde ele passou, através de algum dos discípulos dele, em nome de Jesus, Jesus primeiramente ensinou aos apóstolos, Jesus primeiramente passou um exemplo santo, um exemplo em que as pessoas podem nos injuriar, as pessoas mundanas podem nos caluniar, mas Jesus sendo exemplo, ele mostrou para aqueles apóstolos que tinha que ser diferente, tinha que ser um povo remido, tinha que ser um povo que queria ser transformado por Deus, queria ser santificado por Deus, né? E quando ele mostrou aos apóstolos, irmãos, aqueles exemplos que ele passava, em que as pessoas o caluniavam, como os fariseus assim falavam para ele, quem é este homem, né? Que é essa sã doutrina que ele aplica àqueles que estão aí, à multidão? Os fariseus sempre indagavam Jesus, né? Mas o certo Nicodemos, irmãos, ao indagar Jesus, aquele que recebeu a graça da salvação, aquele que recebeu a boa nova de Jesus Cristo, porque ele indagou e ele perguntou a Jesus como que poderia o homem tornar ao ventre de sua mãe, né? Tornar. Mas Jesus, né? Santo, exemplo primordial, verdadeiro como ele é e como ele sempre vai ser, mostrou aquele homem que não era, né? Cauda da carne, ou seja, porque ele queria tornar o ventre da mãe fisicamente, né? Nos tempos de hoje, para nós termos um exemplo, nós temos que mostrar uma direção espiritual. Uma direção em que a graça é quem vai salvar. A graça é quem vai transformar o meio e a tua vida, a tua família, é a graça. Né? E aquele homem achava que era fisicamente, que teria que tornar. Não, irmãos. Hoje, nós sabemos. Hoje, nós temos esse entendimento. Hoje, nós estamos ensinando esse entendimento, que é pela graça que somos salvos. E é só pela graça que conseguimos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, essa é a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus poderoso. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Quando nós somos exemplos, irmãos, exemplos sinceros, exemplos de caridade, de amor, paciência, longânimo, quando as pessoas vêm nos caluniar, é através de você, é através desse teu exemplo que você consegue alcançar quem precisa. É através desse teu exemplo que você consegue alcançar a tua família. É através da autoridade de como você ensina que você consegue alcançar quem precisa, Aleluia. quem necessita. Glória a Deus. Uma certa feita, Jesus discursando, os discípulos acharam duro o discurso, acharam duro aquilo que Jesus ensinava. E até então ele perguntou aos discípulos, que aqueles que andavam intimamente com ele, se eles queriam fazer como os tais, voltar para trás. Mas a palavra de Deus diz que quando você recebe a graça da salvação, a boa nova, não queiras voltar para trás. Porque se tu querer voltar para trás, é melhor que tu te lance no mar pendurado numa pedra de moinho. No dia de hoje, no tempo de hoje, eu e você tem que ser exemplo. Exemplo de que permaneceu firme, como Abraão. Aleluia. Permaneceu firme, como Jacó. Permaneceu firme, como Isaac, Davi, Paulo, os apóstolos.
teve alguma exceção, mas aqueles que receberam a verdadeira graça da salvação, a sã doutrina, né? Porque, irmão, sã, explicando, né? Explicando para que os irmãos entendam, né? Santo quer dizer é saudável. Sã, saudável. Doutrina princípios que são ensinados e que é uma crença verdadeira. É uma crença que vem direto da graça de Deus. Não procura a doutrina de homens, de querer ser ou de querer alcançar. Não. Procura sempre a doutrina da palavra de Deus. E se você está com dúvida, tira as dúvidas. Procura a palavra. Se ainda não consegue sanar essas dúvidas, procura quem já leu a palavra, que já estudou bastante, né? E ele vai sanar as dúvidas em nome de Jesus. Para que eu e você sejamos um exemplo. Amém? Oremos a Deus, vamos orar a Deus para agradecer por essa palavra. Em nome de Jesus. Deus poderoso, Deus eterno, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, o Deus de Israel, venha nos encher da tua graça, ó Pai. Venha, Senhor, nos encher, ó Deus poderoso, da tua graça, meu Pai. O Senhor, eu peço a tua graça, obrigado neste momento, ó Pai, porque a tua palavra, Senhor, nos instruiu, meu Deus. Ó Senhor, abriu o nosso entendimento, ó Pai, fez com que os teus filhos, ó Pai, queressem ficar e ser um exemplo, ó Pai, estar na torre da vigilância, meu Deus, querer ter esse exemplo, ó Pai, para aqueles, ó Deus, que ainda, ó Pai, recebem o leite materno, ó Pai, uma palavra, sim, Senhor, inicial, mas, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro e eu clamo a Ti, Senhor, que nós venhamos ser um exemplo, ó Pai, exemplo de vida, exemplo de caridade, exemplo de amor, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, toma, Senhor, esses teus filhos que querem ser um exemplo, ó Pai, e que receberam a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro, Senhor, e eu peço a Tua mais confianças bênçãos, Senhor, para esses teus filhos, Senhor, para aqueles, Senhor, que chegam, meu Pai, para aqueles que querem receber a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma eles em tuas mãos, Senhor, e, Senhor, é pela fé que nós alcançamos essa graça, é pela fé, Senhor, que nós alcançamos as Tuas boas obras, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, amém, e graças a Deus, você aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus poderoso, aleluia. Em nome de Jesus, nestes mesmos aplausos, amados, receba também aquele que vai dar continuidade ao culto, o nosso diácono João Ailton, em nome de Jesus. Também salve todos que nós